técnicas, algumas importâncias que a gente tem dentro do processo, eu vou fazer menção a 2 filmes, né, que eu acho que eles têm eles tratam o tema de uma forma muito interessante, né. Então, o primeiro filme que eu trago, não sei, provavelmente vocês já tenham assistido, né, esse é um filme um pouco mais antigo, Sucesso a Qualquer Preço, só atores que se tornaram depois grandes estrelas, né. O filme acontece dentro de um espaço, né, aqueles filmes de orçamento reduzido, né? Ele acontece dentro de um espaço quase que exclusivo de um escritório. E quando foi lançado esse filme, em 1992, claro que o intuito não é esse, tá? Eu vou fazer o recorte do que eu quero trazer de importância, né? Eles falam bastante sobre vendas, né? Sobre dificuldades de mercado, enfim, vão tratando muito do tema, mas eles usam muito um processo de vendas que eles chamam de ABC, né? Que é o Always Be Closing, né? Então, eles trazem isso e reforçam isso muito dentro do filme. Nós estamos falando em 1992, tá? Nós estamos falando aí já de uma longa jornada de quando foi lançado esse filme. Mas ele tratava muito isso, né? Ele trata muito isso dentro do filme, que é o ABC, né? Sempre fechando, né? E eu acredito que a gente trazendo isso para o cotidiano, trazendo isso para a nossa referência de negócio, não existe fechamento de venda. A venda vai sempre fechada ao longo do processo, né? Qual é o momento certo de fechar a venda? O momento certo de fechar a venda é quando a oportunidade surgiu, a gente criar, né? A gente não precisa esperar o final para fechar a venda vai acontecendo e vai se fechando ao longo de todas as etapas. Ao longo aí de toda a história, né? Quem tem mais tempo de mercado ou menos tempo, enfim, não é uma questão de ser mais velho ou mais jovem, não é isso. Mas a gente tem vários relatos, várias histórias dentro do nosso segmento, vendas que foram fechadas antes de projeto, né? É uma coisa comum? Não é, né? Mas acontece, porque quem está vendendo está disposto a fechar a venda a todo momento, né? Então, essa etapa que a gente considera ali sempre no final, né, que é o fechamento da venda, a gente poderia falar em assinatura de contrato, a gente poderia falar em confirmação de informações, ajuste de dados, a gente poderia tratar ela com outros nomes, né? Não necessariamente com fechamento, porque a coisa não acontece ali, né? O fechamento não acontece no final, ele vai acontecendo ao longo de toda a jornada, né? Esse é um tema que né, uma reflexão que eu sempre faço, né? Como eu falei, não vou filosofar sobre o assunto, mas é uma reflexão que eu sempre trago, porque essa foi a primeira matéria que eu escrevi sobre vendas, né, que até é a primeira matéria do livro, do meu livro, falando sobre né, a etapa, vendas, né, fechamento de vendas, uma etapa que não existe porque, de fato, é uma construção, né, o fechamento é uma construção, né, são etapas que vão seguindo, né, um processo que vai sendo elaborado de uma forma correta, e cada etapa vai convergindo com a anterior a ponto da gente chegar no fechamento da venda. Então, de fato, não existe um fechamento, né? Existe um processo que me conduz, né, a um ajuste final, uma assinatura de contrato, né, acerto de termos, enfim, né, temos diversos nomes que a gente pode utilizar. Mas aí eu volto no ABC, né? Sempre fechando, porque agora o objetivo é briefing. O briefing tem como objetivo entender as importâncias do cliente para fechamento de venda. Então, o fechamento já começa a acontecer aqui, né? Desenvolvimento de projeto, não é desenvolvimento de projeto, é um desenvolvimento de projeto pensando no fechamento da venda. Todas as etapas, elas vão acontecendo para que ali no final a gente tenha o sucesso, né? A gente tenha a assinatura do contrato. Então, ABC, né? Uma técnica em processo, enfim, né? Muito antigo, né? 1992 já se falava sobre isso, mas que com o passar do tempo a gente vai conhecendo coisas novas, vendo coisas novas, né? Lendo conteúdos novos, né? E não que eles não tenham importância, muito pelo contrário, eles são fundamentais, mas a gente não pode esquecer de algumas raízes de sempre, né? O processo de venda é estar fechando sempre, né? Todas as etapas que eu passo, o meu objetivo final, ou meu objetivo de etapa é sempre o mesmo, é chegar no fechamento da venda. Então, fechando o tempo inteiro, né? Argumentando o tempo inteiro, construindo o tempo inteiro, né? Mas sempre com o objetivo de chegar no ganho mútuo, né? Cliente ganhando com a solução que ele veio buscar
e eu com a venda fechada, né, da maneira que eu entendo ser a ideal. E o segundo filme, né, ou melhor, né, então, fechamento de vendas não é uma etapa, é uma cultura, né, isso é uma coisa que eu acredito que a gente precisa entender, né, fechamento não é etapa, é cultura. A satisfação da venda é a venda, a satisfação da venda não é o sorriso, não é o tapinha nas costas, não é o tu é o melhor, elogio vazio não paga conta no fim do mês, né, por mais que isso possa parecer talvez até um pouco grosseiro ou agressivo, é a realidade do dia a dia, é a realidade do negócio. Então, fechamento é cultura. Nós precisamos ter dentro do nosso negócio uma cultura de fechamento de venda, né? Eu estou fazendo isso porque eu preciso vender, eu estou fazendo isso com o objetivo de chegar ali no meu ponto final. Então, né, é cultura, muito mais do que etapa, muito mais do que processo, fechamento é cultura, né? A gente precisa ter, desde o princípio do atendimento, desde o princípio do nosso trabalho, a gente precisa ter a convicção, a certeza, a segurança, ou como objetivo, enfim, de negócio, entender que é uma cultura, que a gente precisa ter a cultura da venda, a cultura do fechamento. Segundo filme que eu trago, um pouquinho mais recente, né, mas já um pouco distante aí também, né, já há 13 anos mais ou menos, é O Lobo de Wall Street. Tenho as minhas ressalvas com relação a esse filme, né, acho que ele não é fala-se muito que é um filme de vendas, eu acho que ele não é um filme de vendas necessariamente, ele conta uma história legal, que ali no meio tem alguma coisa relacionada à venda, algumas cenas, algumas passagens bem interessantes. Mas o que eu trago de recorte desse filme, né, do Lobo de Wall Street, não é necessariamente o filme, mas é o Lobo de Wall Street, né, o personagem, não o Leonardo DiCaprio, o personagem real, né, quando ele fala sobre vendas, no filme ele retrata um pouco disso, o livro dele retrata muito mais, e é muito mais interessante a leitura do livro do que o filme, em se tratando de vendas, né? Mas ele tem uma metodologia que ele utiliza, que ele chama de vendas em linha reta, né? Onde ele diz o seguinte: por que linha reta, né? Dentre outros fatores, porque não existe uma etapa mais importante que a outra, todas têm a mesma grandeza, né? Então, o fechamento não está no topo, e o briefing no início, né? Na parte de baixo. É linha reta porque todas as etapas têm a mesma importância. Se uma delas não for bem cumprida, se uma delas não for bem executada, se o cliente não me aprovar em alguma delas, ele não vai comprar só porque é barato, né? Ele tem que ter a aprovação em todo o processo. Então, ele chama isso de processo em linha reta, né? Ou metodologia de vendas em linha reta. E ele tem um outro termo que ele utiliza para essa mesma passagem do processo de vendas dele, que ele chama de metodologia 410, né? Por que metodologia 410? Porque, segundo a percepção dele, né, eu só consigo atingir o fechamento da venda, eu só consigo ter êxito na venda se o cliente me der 10 em cada uma dessas 4 etapas, em cada um desses 4 quesitos, né? Que, segundo ele, são empresa, atendimento, produto e preço, né? Então, ele traz esses 4 fatores na metodologia que ele chama de metodologia de vendas em linha reta. O que ele quer dizer com isso? Que eu preciso começar falando sobre a minha empresa, né? Eu preciso me apresentar, preciso apresentar a minha empresa, eu preciso dizer quem eu sou, eu preciso dizer onde eu estou, né? O que eu tenho para oferecer como negócio, né? Segunda etapa é o atendimento, né? Gerar um bom atendimento, gerar um bom vínculo, criar aproximação com o cliente, né? Ter a compreensão do que o cliente está buscando, do que eu posso oferecer, mas é gerar um atendimento que seja satisfatório, que o cliente esteja do meu lado e que ele perceba que eu sou a pessoa certa, né, para entregar o resultado que ele está buscando. Terceira etapa é produto, né? Então, quer dizer, depois que eu convenci ele sobre a minha empresa, né, que a minha empresa tem condições de entregar o que ela promete, que ele está satisfeito com o meu atendimento, aí nós vamos começar a falar sobre o produto, né, até o ponto de aprovação. Então, nós vamos falar sobre o produto, sobre características, benefícios, valores, enfim, a gente vai criar todo um cenário, todo um ensejo, toda uma história sobre o produto que a gente está oferecendo e como ele entrega a solução que o cliente está buscando. E só na quarta etapa nós vamos falar sobre preço, né? Então, o que ele diz que eu acho que é fantástico? Se o cliente não me deu nota 10, né, ou melhor, se ele não deu nota 10 para a minha empresa, não deu nota 10 para o meu atendimento,
não deu nota 10 para o meu produto e não deu nota 10 para o meu preço, ele não compra. Então, por isso que ele chama de metodologia 4-10. Eu tenho que ter 4 notas 10 para poder fechar uma venda, né? Mas eu preciso fazer isso em sequência. Empresa, atendimento, produto e preço, né? Eu preciso criar o entendimento sobre quem somos, né? Gerar uma conexão com o cliente, apresentar uma solução para depois chegar na parte financeira. Então, ele utiliza dessa forma, e aí ele traz algumas reflexões dentro do livro que eu acho que são fantásticas, que ele diz o seguinte, né? Preço é o último fator. Então, é um tanto quanto natural que o cliente reclame do preço, né? Que o cliente fale do preço como, né, está muito caro, enfim, que ele use o preço como um fator de desistência, né? Por quê? Porque é o último, né? Então, assim, ele pode falar da empresa? Pode falar do atendimento? Pode falar do produto? Pode, mas o preço é a última etapa, o preço é a última apresentação. Então, é mais natural que as minhas desculpas estejam ligadas ao preço. Porém, né, nem sempre o preço é o fator decisivo. Às vezes, ele é a desculpa mais fácil por ser a última parte, por ser a última etapa do processo. Mas quando eu digo que está caro, quando eu digo que o preço não é adequado, né, e tantas outras coisas, eu posso estar dizendo, eu, cliente, posso estar dizendo que o produto não me agrada, o atendimento não foi adequado, a empresa não é confiável sob o meu ponto de vista, mas eu vou justificar no preço porque o preço é a etapa final. Então, essa reflexão dele é muito importante porque o que ele sugere? O cliente achou caro, né? Por exemplo, né? Tá fora do preço, está acima da expectativa. Antes de eu ficar debatendo exaustivamente algo, talvez seja o momento de eu dar 1, 2 ou 3 passos atrás. Eu reforçar a minha empresa para entender para compreender se ele entendeu que é a empresa adequada, o atendimento, o produto, e posteriormente a gente chega no preço novamente para achar uma forma de tornar viável, né? Se eu pudesse fazer um ajuste, e eu estou longe de querer dizer que ele está errado, não é isso, mas talvez a palavra preço eu troque ela por condição de pagamento, forma de pagamento, né? Porque às vezes não é o preço, quer dizer, às vezes o preço é muito alto, mas parceladinho tudo dá, né? Então, talvez uma condição de pagamento aqui fosse mais adequado, né, para a gente debater. Mas ele traz essa metodologia, é uma metodologia muito simples, né? É uma metodologia em 4 pequenas etapas, é uma metodologia que ela faz um sentido absoluto quando a gente pensa que, por grandeza, não existem etapas mais importantes, mas que, se alguma delas não estiver de acordo com o que o cliente busca, não é o preço baixo que vai fazer ele comprar, né? Eu odiei a empresa, o atendimento é uma porcaria, o produto não serve, mas já que está barato, eu vou comprar. A decisão não é essa, né? Então, ele traz isso e chama isso de vendas em linha reta ou metodologia 4-10. Então, o filme, né, aqui, o Sucesso a Qualquer Preço, é um filme bem interessante, quem tiver interesse ou quem já assistiu também, né, mas ele é um filme já mais antigo, né, mas é um filme bem interessante. O Lobo de Wall Street, como vendas, eu acho que ele não é uma das maiores importâncias, mas o livro é espetacular. Os Segredos do Lobo é o nome do livro, é muito bom, né? Já li ele, achei ele realmente muito interessante, ele fala sobre vendas, né? Mas reforço aqui, fechamento não é etapa, fechamento é cultura, né? Cultura de vendas. A gente precisa criar dentro da nossa equipe, dentro do nosso entendimento, que fechamento é cultura. A gente está vendendo, né? A gente está vendendo, a gente está buscando o fechamento, a gente está buscando a assinatura do contrato. Então, fechamento é cultura, não necessariamente uma etapa isolada ali no final do processo. Por que eu tento desenhar dessa forma, né? E aí sim, vou fazer, né? Vou filosofar um pouquinho, mas sem me aprofundar demais. Por que é importante a gente entender que fechamento é cultura e fechamento não é etapa? Porque quando a gente chega naquela etapa do fechamento da venda, é a etapa da tremedeira, né? Todo mundo não, né? Algumas pessoas ficam com medo, se eu der preço, se o cliente achar caro, isso e aquilo, aquele outro. Cara, eu consigo trazer tudo isso para dentro do processo e tornar isso mais orgânico e mais leve, a partir do momento que eu entendo que fechamento não é etapa e a partir do momento que eu entendo que isso é uma cultura de venda.
né? Estar fechando o tempo inteiro, estar buscando esse fechamento de vendas de forma contínua. Então, trago essas duas menções desses dois filmes, né? Para relembrar ou para trazer algumas práticas que eu acho que são fundamentais aí para a gente poder seguir dentro desse conteúdo esperado, né? Então, né, o que então é o fechamento das vendas? É o entendimento de que não existe uma etapa ou um momento, né? Qualquer interação é a oportunidade de fechar a venda. O cliente tem dores, tem dificuldades, tem medos, tem anseios, tem desejos, tem sonhos, tem objetivos. A partir do momento que eu vou fazendo essas leituras, tudo que eu apresento é fechamento de venda, né? Mas eu preciso disso até tal data, né? Eu tenho uma urgência um pouquinho maior. Aqui começam as negociações e aqui já começa o fechamento de venda, né? Então, eu preciso estar buscando esse fechamento ao longo do processo. Eu não vou dizer assim, tá, então prazos a gente fala lá no fechamento, agora nós não vamos falar de prazo. Não, né? As soluções apresentadas são fechamento de venda, né? São argumentos para o fechamento da venda. Então, eu estou fechando o tempo inteiro, a partir do momento que os meus argumentos estão vinculados aos desejos, aos medos, às frustrações, às dúvidas, né? Aos sonhos do cliente, e tudo isso né, de certa forma, já o nosso condicionamento ao fechamento de venda, né? A nossa busca com o fechamento de venda. Então, de fato, qualquer interação, né, é uma oportunidade de fechamento de venda. Importantíssimo, né, quando a gente fala de fechamento de venda, né, algumas coisas que realmente são importantes. Conheça, né, e confie no seu negócio. Eu acho que aqui a gente tem uma etapa que ela não pode ser ignorada jamais, né? O que é conheça e confie no seu negócio? Entrar num fechamento, entrar numa negociação com medo, com dúvida, gaguejando, falando baixo, com medo de dar preço e tantas outras coisas que muitas vezes acontecem, é o começo do fracasso do fechamento da venda, né? A confiança no negócio é a parte mais importante, é a introdução de tudo, né? Mas o concorrente é mais barato, mas o fulano está fazendo um preço, mas isso, mas aquilo, não é só produto, é serviço, é engenharia, é produção, é garantia, é uma infinidade de coisas. E se eu sei que o que eu estou oferecendo é realmente superior e o que eu estou oferecendo realmente é uma solução adequada, eu preciso ter confiança nisso, em primeiro lugar, né? Eu preciso ter a confiança, não falando mal, não desmerecendo ninguém, mas eu preciso confiar no meu negócio. Eu preciso ter a convicção de que o que eu estou oferecendo está alinhado com o que eu estou produzindo, né, dentro dessa oferta. Então, confiança é, sem dúvida nenhuma, né, uma etapa, ou tem uma importância muito grande nessa etapa. Postura é fundamental para quem trabalha com vendas, né? Isso a gente já falou ali no briefing, a gente já falou na abordagem, a gente já falou em outras etapas. Postura é fundamental. Postura de não se encolher, né? De não ter medo, de não suar frio, né? De não ficar preocupado, nervoso, ansioso demais com uma coisa que já está acontecendo desde o princípio, né? Então, a postura é muito importante. Se encolher, não dar resposta, né? Deixar para depois, falar com medo, né? Criar divergências ou dúvidas no cliente, isso é muito ruim, né? É uma postura que ela acaba penalizando muito o vendedor. Então, postura é muito importante para quem trabalha com vendas. Não estamos falando só do serviço. Se alguém falou de alguma cachorra por aí, não? Perdida? Opa, tem um áudio aberto aí, pessoal. Já está resolvido, fica tranquilo. Maravilha. Então, não é a postura só no sentido da roupa, não é essa postura. É a segurança, é a credibilidade, a confiança, né? É olhar no olho, assim, ó. é o ter convicção. Tem que eu resolvido mais uma vez. Acontece, o online é isso aí, né? Não tem? É isso aí, faz parte do jogo. Acho que a pessoa deve estar batendo sem querer no... Ela não está com a tela ligada aqui. É provável. Vamos lá. Viu? Achem o cachorro, por favor. Vamos lá. Foco na solução e no cliente, não no produto ou projeto, né? Eu boto aqui o projeto, porque o projeto, para nós, é tanto quanto, ou talvez até mais que o produto. Solução, né, é mais importante do que projeto e produto. O que eu quero dizer com isso? Não é que eu não vá falar do produto, não é que eu não vá falar do projeto, mas eu vou falar vinculado ao que ele vai oferecer, ao que ele vai entregar, né? Como eu falei num outro encontro, é projeção futura.
né? É a solução futura, é a entrega futura, é o desenvolvimento futuro, tudo isso de solução, de entrega, né? De médio, de longo prazo, isso tem muito mais importância, às vezes, do que projeto e produto propriamente dito. Ah, mas tem alguns clientes que são mais criteriosos, mais críticos, tem, sem dúvida alguma, mas, de maneira geral, é solução, né? Não é material, não é madeira propriamente dita. Toda necessidade do cliente é uma porta de entrada para a venda, então não é só o preço, né? É prazo de entrega, é produto, é convergência, tem uma infinidade de coisas, uma infinidade de necessidades que são portas de entrada para a venda. Se a gente for levar isso para o sentido emocional, ou se a gente for levar isso para o sentido motivacional, digamos assim, a gente vai nas 5 motivações de compra de novo, né? Lucro é uma necessidade, segurança é uma necessidade, serviço é uma necessidade, realização de sonho é uma necessidade, status, né? Aprovação é uma necessidade. Então, todas essas necessidades são portas de entrada para fechamento de venda. E a partir do momento que eu descubro elas, eu começo a trabalhar com mais força, porque eu estou o tempo inteiro buscando o fechamento da venda, né? Então, essas necessidades, elas são fatores que me ajudam demais a romper, né, objeções e chegar ali na concretização do negócio. E o fechamento ocorre ao longo da venda, né? Ele não acontece na etapa do fechamento. Ele acontece em todas as interações, em todos os debates, em todas as discussões, em todas as conversas, porque ele vai acontecendo ao longo da venda, né? Às vezes eu estou lá no briefing, e aí ali no briefing nós estamos conversando, e o cliente me fala que tem, eu vou usar o prazo de novo, só como uma forma figurada, mas ele está me demonstrando que prazo para ele tem uma importância muito grande, então o que eu vou fazer, né? Antes de tudo, eu já vou dizer para ele, olha, então, a gente precisa alinhar essa data com essa data com essa data, para a gente já poder fazer o fechamento num prazo que eu consiga te entregar, quer dizer, a gente já vai vinculando tudo ao negócio, né? São as concessões que a gente falava no encontro anterior. Ele quer alguma coisa, eu posso entregar, mas eu quero uma contrapartida, né? Qual é a contrapartida? Eu quero a segurança do fechamento da venda, eu quero um pré-contrato assinado, eu quero um valor de entrada antes do projeto, para ele já me dar a segurança da compra, né? Ah, mas isso não acontece, meu Deus do céu, não acontece todo dia, mas às vezes não acontece porque a gente não tenta, né? Então, o fechamento vai acontecendo ao longo de todo o processo. E quando tiver oportunidade, venda, né? Ah, mas o meu projeto ainda precisa de uma alteração. Cara, se tá picando, chuta, senão alguém vai chutar, né? Se deixar a bola ali dentro da área e todo mundo ficar indeciso do que faz, o atacante adversário vai marcar o gol. Então, a gente precisa aproveitar a oportunidade e vender, né? Ah, mas não está tudo perfeito. Ok, a gente aperfeiçoa depois, né? Mas se eu tiver a oportunidade, eu preciso fazer o negócio acontecer. Eu me lembro de duas situações, só para compartilhar, né, da oportunidade. Uma foi uma vendedora, o cliente deu ok, fechou, disse, não, para mim está tudo ok, está fechado e tal. Então agora eu vou fazer o contrato, vou assinar o, né, vou imprimir o contrato aqui e tal. Quanto tempo? Ah, demora mais ou menos uns 20 minutos. E aí o cliente disse, nossa, não tem como a gente acelerar. E a vendedora sugeriu para ele o seguinte, vamos fazer o seguinte, amanhã eu já vou agendar para ir na sua casa fazer a medição final, então amanhã eu levo o contrato e a gente assina na sua casa. Ok, diz o cliente. Nunca mais atendeu a ligação, né? Então, assim, mas não é o cenário ideal. Se a oportunidade picou, vende. Amanhã ele desistiu, né? Que foi esse caso com ele. E outras várias situações semelhantes a essa, né, de oportunidades que às vezes se perde, né? O cliente gostou do acabamento, gostou do projeto, mas ele pediu uma troca de cor, ele pediu uma troca de uma corrediça. A gente conhece o nosso produto, a gente sabe o quanto isso vai variar no projeto, 2%, 3%, 5%, mas vai levar 40 minutos, 30 minutos, 20 minutos para fazer a alteração, fecha a venda. Se tu já sabe que vai dar 2%, 3%, 5% de diferença, se tu já tem essa noção razoavelmente clara, vai para cima, né? Não perde a oportunidade. O perfeito pode ser um impeditivo, às vezes, de fechamento de venda. Então, se pintou oportunidade, tem que fazer o gol, né? Tem que fazer o gol. Então, algumas verdades e técnicas, né? Aí sim, que nos ajudam bastante, né? Dentro do processo de vendas. E aí vem lá o na dúvida, ouse, né? Eu costumo pouco falar sobre isso, mas às vezes eu acho que ele condiz com o conteúdo e ele é importante, né? Da onde que surgiu o termo na dúvida, ouse? Para mim, né?
o cliente está em dúvida, diz que vai pensar, e aí eu disse para ele, olha, ok, então pensa com carinho, e aí a gente volta a conversar. Foi embora. Quando ele foi embora, eu olho e digo assim, mas eu podia ter dito aquilo, eu deveria ter falado aquilo, eu deveria ter feito isso, eu deveria... Então, na dúvida, ousa, né? Na dúvida é o excesso, na dúvida nunca há falta, na dúvida pecar por mais, não pecar por menos. Então, na dúvida, ouse surgiu daí. Eu não quero ser agressivo, não precisa ser agressivo, precisa ser ousado, né? Eu preciso falar com a minha esposa, preciso falar com o meu marido, tá aqui o telefone, liga e vamos embora, né? Mas eu preciso dar este passo, eu preciso ousar, né? Mas como é que o cliente vai interpretar? Já criamos vínculo, já criamos vínculo, né? Ao longo de todo o processo. Então, ele não vai entender errado, a gente precisa ser um pouco mais ousado, né? Mas eu tenho medo de falar isso e ser mal interpretado. Mas se eu não falar, ele não vai interpretar, se ele não interpretar, não serviu para nada. Então, eu preciso ousar um pouco mais, né? E eu acredito que esse seja o momento certo para a gente falar um pouco sobre ser mais ousado. Percepção de valor, né? Dinheiro vale muito mais que desconto em fechamento de venda. Num projeto de 50 mil, 10% não é nada, mas 5 mil reais é um monte de dinheiro. 5 mil reais de desconto, por exemplo, é um final de semana com a família viajando. 5 mil reais é aquela compra que eu não fiz. 5 mil reais é aquela bolsa, aquela roupa, aquele dinheiro que está faltando para fazer uma outra reforma, para comprar um complemento. 5 mil reais é dinheiro, 10% não é nada, né? 10% é 10%. 10% em 50 mil é 10%, 10% em 10 reais também é 10%, mas 10% em 10 reais é R$1, 10% em 50 mil são 5 mil. Então, a percepção de valor, ela vai muito ligada ao dinheiro, mais do que ligada ao percentual, né? E muitas vezes a gente está ali na negociação, então eu vou te dar 5% de desconto, eu vou te dar 3% de desconto, cara, eu vou te dar 3 mil reais de desconto, eu vou te dar 5 mil reais de desconto, eu vou te dar 10 mil reais de desconto. O dinheiro enche mais o ouvido, não os olhos, né? Enche mais o ouvido. O dinheiro chama muito mais atenção. A percepção de valor é muito maior no dinheiro do que no percentual. Então, eu vou te dar 5%, que é o equivalente a 5 mil reais, mas eu preciso falar do dinheiro, eu preciso falar da moeda, porque ela chama muito mais atenção e ela enche muito mais o ouvido, ela tem um significado muito maior, né? Esses 5 mil reais talvez seja aquela poltrona que eu queria, esses 5 mil reais talvez seja já uma parte da pedra que eu vou colocar na cozinha, talvez seja a entrada ali para alguma outra reforma que eu quero fazer no dormitório, e assim sucessivamente. Mas dinheiro sempre enche mais, chama mais atenção e convence mais do que percentual, né? Pequenas frações são bem aceitas, né? 10 mil reais de diferença entre o desejo do cliente, né? Eu quero pagar X, então ele tem esse desejo. 10 mil a mais pode parecer um monte, R$1.000 por mês é possível. Então, quando a gente fraciona os valores, quando a gente diminui os valores, a gente consegue aqui fazer o efeito contrário, né? Lá o nosso efeito anterior é dizer, eu estou te dando. Aqui eu estou te dizendo que há possibilidade por um pouquinho a mais por mês, né? 10 mil é muito, 1.000 na parcela, às vezes é possível. Isso com qualquer coisa. Sair para comprar um óculos, sair para comprar um celular, né? Quanto custa o celular? Está lá o preço. 24 vezes de tanto, né? De R$300. Aí eu olho e digo assim, 24 de 300 eu tenho. 300 por mês eu tenho, né? O pessoal de investimento usa muito isso, né? Compra uma carta de consórcio, vai te custar, uma carta de 100 mil vai te custar R$350 por mês, né? O que tu faz hoje com R$350 por mês? Aí vem as conversas, né? É um jantar, é uma noite que tu sai para beber com os amigos. Então, o que acontece? Esse valor pequeno, essa amostra pequena, essa divisão, esse parcelamento mínimo, ele traz uma percepção de possibilidade, né? 10 mil é muito dinheiro, 1.000 por mês é possível, né? 5 mil reais parcelado em 10 vezes são 500,
parcelado em 5 e assim sucessivamente. Mas quando eu estou falando em diferenças para mais, né, que custa a mais do que o cliente vem buscando, é um pouquinho a mais na parcela. O segmento automotivo faz isso a vida inteira, né? Cada adição que a gente faz no carro que a gente vai comprar, vai custar R$50 a mais na parcela, vai custar R$80 a mais na parcela, né? Eles fazem isso muito bem. Só que são quantas parcelas? São 36, são 72. Quando tu faz o cálculo total, a gente procura, né, nós quando compramos, a gente nem quer fazer esse cálculo total para não se apavorar, porque R$300 é possível, né? Não há mais. Então, essas frações menores, elas ajudam muito também. Composição de pagamento, né? O objetivo do cliente é 50 mil, 20 de entrada e 6 de 5 mil, ok. Então, a gente vai fazer 56 mil em 21 de entrada e 7 de 5 mil, né? Os 20 mil praticamente permanecem intocados, aí uma diferença mínima na entrada, e a parcela de 5 mil se mantém a mesma. Uma parcela a mais, mas a parcela de 5 mil, ela se mantém a mesma. Às vezes, não significa que eu não tenha os 5 mil a mais, mas se eu dividisse 5 mil, e ao invés de essa diferença, e ao invés de 5 mil na parcela, a parcela subir para 6, ela não é possível, mas uma parcela a mais de 5 mil, talvez ela seja aceitável, né? Então, essas composições, elas são muito importantes, porque quando a gente fala lá em preço, né, a gente não precisa falar em preço, a gente precisa falar em viabilidade, né? Quanto ficou o projeto? Ficou R$100.000, mas eu não tenho 100 mil, eu tenho 30 de entrada e eu posso uma parcela de 10 mil por mês. Bom, então 10 mil por mês, a diferença vai dar tantas parcelas, né? Viabilização, né? Isso é uma coisa muito importante porque, mais uma vez, muda a percepção de valor, né, do cliente para a compra. Então, são algumas percepções de preço, de valor, de dinheiro, né, vinculadas ao percentual de desconto versus dinheiro, né, e as composições que a gente pode fazer dentro do processo. Percepções de ganho, né, ganhar algo valoriza a percepção. O preço não precisa estar condicionado sempre à redução ou aumento. Ele pode estar vinculado a um acessório, a uma poltrona adicional, a um prazo reajustado, a um serviço desejado, né? Olha, eu não consigo te dar, eu não consigo chegar nesse preço, mas para poder viabilizar, eu vou te dar isso, né? Eu vou gerar esse serviço, eu vou fazer vou te entregar o projeto técnico com as medidas das tomadas, vou te entregar o projeto de iluminação que algumas lojas fazem. Às vezes, ganhar alguma coisa é mais importante do que reduzir o custo. Tudo isso a gente vai percebendo ao longo, né, de toda a negociação, ao longo de todo o processo junto com o cliente, as valorizações que ele tem, as valorizações que ele busca e essa percepção de ganho que eu posso ajustar, né? Eu sempre comento isso em treinamentos, né, nos presenciais, muito mais, que aí está dentro de um contexto diferente, numa loja lá em Vitória, no Espírito Santo, que ela tem um espaço no fundo da loja, uma cozinha, que lá está escrito, né, tem um adesivo, né, está escrito, pintado na parede, o seguinte: eu não sabia que existia, mas agora que eu sei, eu quero, né, algo mais ou menos assim. E aí tu entra naquela cozinha, o que tem ali? Tem um dispenser de detergente, tem uma lixeira embutida, tem umas perfumarias, né, daquele ambiente. E o cliente, muitas vezes, por desconhecimento, quando olha, fica encantado, né? Quanto custa um dispenser daqueles de sabão líquido, de detergente da Tramontina? Custa 200, 250, R$300. Cara, às vezes ganhar esses 200, R$300 é mais do que o desconto, né? A percepção de ganho, a percepção de valor, a valorização de estar ganhando alguma coisa, muitas vezes é um ponto simples, mas que vincula muito, né, a essa assinatura de contrato, esse fechamento de venda. Outras verdades e percepções que vendem, né? Sempre, né, na ideia da ousadia. Percepção de conquista. Evitem ao máximo a palavra precisar. Evitem ao máximo dizer para o cliente: tu precisa disso, tu precisa dessa cor, tu precisa desse acessório, tu precisa dessa gaveta. Merecer traz sensação de poder, né? Eu não preciso dessa gaveta, mas tu merece a organização que ela te traz, né? Merecer a sensação de poder, precisar é a sensação de sufoco. Precisar, quando eu preciso de algo, é porque aquilo que eu tenho não serve. Quando eu mereço, há um estufamento de peito e uma projeção, né, de poder, de ganho.
Então, merecer sempre, 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 na frase está no mesmo lugar, né, que o precisar, mas o merecer sempre traz sensação de poder. O precisar me traz uma sensação de sufoco, de inadequação, né, e por aí vai. Então, merecer está vendo nessas etapas finais. Arrependimento é um grande aliado de bens duráveis. A percepção de longo prazo é um aliado fundamental, sempre uma palavra muito à venda, né? Eu estou comprando agora e eu aceitei mudar algumas coisas para reduzir o importante preço. Eu só vou perceber a cagada que eu fiz depois que tiver montado e eu começar a utilizar. E aí eu percebi que eu não devia ter tirado aquilo, porque, a bem da verdade, eu tinha condições de investir um pouquinho a mais, né? Mas acabei abrindo mão. Só que eu abri mão de uma compra que hoje está me fazendo falta, de um produto com o qual eu vou conviver 5, 8, 10, 15 anos dentro da minha casa. Então, arrependimento de longo prazo é sempre um grande aliado de bens duráveis, né? Não é que nem o carro que eu comprei, 3.000 quilômetros, comprei zero, cheirinho de novo ainda, 3.000 quilômetros, não me adaptei, vou trocar. Tem uma perda financeira, mas tu troca. Comprei a cozinha, 2 meses de uso, não gostei, tu não troca, né? Tu não troca essa cozinha. Então, é um bem durável, é um bem que vai ficar comigo por longos anos. Eu não vou refazer o investimento. Então, eu preciso trabalhar esse arrependimento junto com o consumidor. Todo mundo já cometeu a cagada de comprar um barato e se arrepender depois, né? Vou falar por mim, aconteceu esse tempo atrás, né? Fui comprar um microfone de lapela, né? Aí eu olhei vários, tinha um de 900 e tinha um de 300. E como um bom gringo, comprei o de 300. Lógico, tudo de 900, né, de 300 me sai altíssimo, né, faz, e é uma bosta, né, ele não grava, né, o som direito, ele tem muito ruído, ficou uma porcaria, né, e aí eu tive que comprar o de 900, que me custou 1.200, né, que custou os 900 mais os 300 que eu joguei fora. Então, essas pequenas situações cotidianas, né, que já aconteceram comigo e com todos nós, elas são fáceis de eu resolver quando a gente está falando de um investimento menor, quando a gente está falando de um produto que me permite troca, quando a gente está falando de um produto que tem uma durabilidade limitada. Agora, quando a gente entra num bem durável, esse arrependimento precisa vir para a mesa, né? E precisa ser debatido realmente com o consumidor. Está a fim de abrir mão? Legal. Mas e no longo prazo? Qual vai ser a consequência disso? Né? E no longo prazo, o que isso vai te implicar ou vai te trazer, né, de insatisfação, né, pós início de uso ou pós montagem, né, pós após essa frequência, tem que estirar essa ok, tiramos, fechamos a venda, porque é um montante grande. Na hora da assinatura, do projeto técnico, eu ainda tenho a oportunidade de vincular isso de volta, de dizer para ele, lembra aquilo lá? Então, eu acabei, né, vou te sugerir a gente colocar aqui. Então, eu falei isso no encontro passado e vou reforçar para aqui. Agora é um adicional que eu posso fazer. Mais uma vez, a gente pega o recorte das concessionárias de veículos que fazem muito isso, né? Do prazo, do dia que tu comprou até o dia que tu vai receber, que são 3, 4, 5 dias normalmente, é muito tempo. Às vezes o vendedor te liga e diz assim, olha, o que tu acha da gente aproveitar e colocar a película? São só mais 150, são só mais 300 reais. E a gente vai olhando e dizendo assim, poxa, eu comprei um carro de 100, 200, 300 mil, o que são 300 a mais, né? Mas lá no fechamento da venda eu não queria abrir mão do meu limite de orçamento que eu tinha. Então, esse arrependimento, ele é importante, mas eu ainda tenho etapas, né, pós assinatura de contrato, que eu posso fazer um upgrade aí para o cliente, eu posso sugerir, né, esse upzinho aí para ele e trazer de volta, né, essa sensação de perda, essa sensação de, ou melhor, né, evitar essa sensação de perda, evitar essa sensação de arrependimento. Então, merecimento é projeção e arrependimento é um assunto que tem que estar na mesa, sem dúvida nenhuma, né? E sem medo de ser mal interpretado, para chegarmos nesse valor. Está disposto a abrir mão? Não, não sei, mas se quem não está disposto a abrir mão, você porque ele sabe que o preço é esse. Né? Se ele entende que eu não estou só dando desejo, é uma loucura.
E eu digo para ele, olha, para eu avançar isso, eu vou precisar que tu também esteja disposto a fazer algumas alterações. Aonde tu está disposto a abrir mão dentro desse projeto para a gente chegar nesse valor, né? Para a gente chegar nesse número. Ah, mas ele vai me interpretar mal. Não vai. Segurança, confiança, credibilidade, segurança que eu construí desde o princípio, elas serviram para eu chegar nessa etapa, né? Vínculo que eu construí com ele serviram para eu chegar nessa etapa e para a gente poder ter uma conversa aberta e dizer, olha, o meu limite é esse, mas eu consigo chegar nesse valor, desde que vocês estejam dispostos a abrir mão de algumas coisas, né? Então, é um jogo de ganha-ganha, né? É uma concessão financeira por uma concessão de projeto, de produto, de serviço e assim sucessivamente. Então, por que ter medo de ser mal interpretado se é a realidade dos fatos, né? A realidade a gente vai discutir, claro que com um sorriso no rosto, claro que com toda a tranquilidade do mundo, claro que com um vínculo já bem criado com o cliente desde o princípio, né? Isso não é a conversa do cliente chegar e dizer assim, né? Oi, bom dia, tudo bem? E a gente perguntar, né? Quer pagar quanto na cozinha? Eu quero pagar 30 mil. Olha, por 30 mil, eu quero saber o que está disposto a abrir mão. Não, não é isso. Isso vai acontecer lá depois, lá no final. Então, existe vínculo, existe uma conversa, existe confiança, existe credibilidade que já foram construídas, né? Isso não é mal interpretado, isso é da natureza desses acordos finais, né? Do meu fechamento de venda. Sem medo de ser mal interpretado, né? Você me disse que o projeto do concorrente está mais barato, correto? Ignorando o preço, ele ainda seria a sua primeira opção, a sua primeira escolha, porque eu não posso me julgar ou julgar a mim e o meu concorrente somente pelo preço, porque o projeto não é igual, né? Tem diferenças, além do projeto, tem a diferença do serviço, tem a diferença do produto, tem a diferença da indústria, tem uma infinidade de coisas que estão vinculadas ao nosso negócio. Então, a minha pergunta é, poxa, eu entendi, né? Ok, o preço deles está um pouquinho mais barato e o projeto muito parecido, mas a gente ignorando o fator preço, ele é a tua primeira escolha, né? Ou ignorando o fator preço, tu fecharia comigo ou fecharia com ele? Com base em todo, né? No todo do negócio. Ah, eu fecharia com ele. Ok. Então, eu quero saber o que eu preciso fazer para passar a ser a tua primeira opção. Aonde eu estou falhando, onde eu preciso ajustar, onde é que eu preciso trabalhar, o que eu preciso mexer para poder te entregar uma solução, né? Ou não. Não, se a gente ignorar preço, com certeza vocês são a minha primeira escolha, né? A minha principal alternativa. Legal, então agora nós vamos discutir, não o preço, nós vamos discutir a flexibilização para que se ache uma proposta coerente, né, para que a gente chegue numa etapa, num acordo que seja justo para os dois lados. Mas quando a gente fala disso, a gente entra em objeções, né, e aí a gente precisa trabalhar o contorno das objeções. Contorno de objeção é uma parte do processo de negociação, de fechamento de venda, que tem muito a ver com o discurso, tem muito a ver com o tom de voz, tem muito a ver com a maneira como a gente fala, tem muito a ver com a maneira como a gente se posiciona. Por quê? Um contexto mal trabalhado no contorno de objeções, ele pode dar a sensação para outra pessoa de agressividade, de estupidez, de arrogância, né, e de tantas outras coisas. Então, o contorno de objeções, ele tem uma técnica muito, muito simples e muito, muito interessante, chamada elogia, repete e reverte, né? E que é o elogia, repete e reverte? Elogiar a forma crítica como o cliente toma a decisão, né? É dizer para ele o seguinte, eu te entendo, né? Ah, o concorrente está mais barato. Nossa, eu entendo que o preço é um fator importante para ti, né? Elogiar a forma crítica. Não é elogiar o cliente diz, o do concorrente é mais barato, e eu olhar para ele e dizer assim, gente, como tu tá lindo, né? Que cabelo maravilhoso. Não é esse elogio. É o elogio da crítica da tomada de decisão, né? Da forma como ele se baseia para tomar decisões. Repete a objeção, não de forma literal, mas o que é o repetir? É dizer para ele, eu estou entendendo o que tu está me dizendo. O que é o reverte? Mas, né, esse é o reverte. Eu vou te apresentar uma nova visão sobre o assunto. Eu vou adentrar um pouquinho mais nesse tema. Eu vou te mostrar que essa tua percepção, né, talvez não seja a mais adequada, ou a gente pode observar isso com outro ponto de vista, né? Então, elogia, repete e reverte. Eu elogio a tua forma de pensar, eu repito o que tu me disse para demonstrar que eu estou prestando atenção e que eu, de fato, entendo o que tu está me dizendo, e eu te apresento um novo ponto de vista ou uma nova forma de enxergar esta situação.
elogia, repete e reverte, né? Por que usar técnica de contorno de objeção? Porque o cliente diz para mim assim, tá muito caro, e a minha cabeça começa a fervilhar, e eu começo a olhar e dizer assim, bom, eu nem esperava que tu tivesse dinheiro para pagar, tem cara de pobre, né? Por mais que os meus pensamentos intrusivos, né, eles tenham alguns desejos, não pode funcionar dessa forma. Então, eu não quero criar uma briga, eu não quero trabalhar com desrespeito, né? Eu quero me unir a ti, dizer que eu te entendo, para a gente poder achar a melhor forma, né? Muitas vezes a gente ouve o seguinte, eu vou usar o preço de novo, né? Muitas vezes a gente ouve o seguinte, está muito caro, e a resposta do vendedor é, caro comparado ao quê? Cara, caro comparado ao quê? Pode ser uma afronta. Faça isso de outra forma. Diz, olha, eu entendo que o preço é um fator importante para ti, né? E que talvez esteja um pouquinho acima da tua expectativa inicial. Mas quando tu me fala caro, qual é o comparativo que tu está fazendo, né? De valores, de preços, né? É muito mais ameno, é muito mais tranquilo, porque eu estou dizendo, cara, eu te entendi, mas deixa eu entender um pouco mais o que tu está me falando, né? Deixa eu entender qual é a combinação que tu está fazendo, deixa eu entender o comparativo que tu está trazendo para mim, né? Mas antes disso, nós vamos conversar. Antes disso, eu vou dizer, nossa, eu te entendo. Eu também, quando vou fazer compras de valores agregados maiores, eu sempre presto muita atenção no preço e no valor, aí eu começo, né, a me aliar a ele, e não a criar uma crítica, né, não a criar uma briga, um debate, uma discussão, uma afronta, que elas são muito ruins em todas as etapas, né? Também nessa. Então, exemplos, né, de elogia, repete e reverte. Preciso consultar a minha planilha financeira, né? Uma desculpa que a gente ouve bastante, que não necessariamente ela seja real. Poxa, que bacana, eu admiro muito quem tem essa organização, né? Claro que sim, são exemplos, né? Depois vocês adaptam ao dia a dia de vocês, né? Ao formato de vocês. Poxa, que bacana, eu admiro muito quem tem essa organização. Eu, particularmente, admiro demais, né? A planilha ajuda muito a estar atualizado e projetar investimentos. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou te elogiando pela organização financeira, eu estou dizendo que eu entendi que a tua planilha, né, ela te ajuda a ter essa atualização, ter esses dados, essas informações, né, saber as tuas projeções, as tuas possibilidades. Então, de novo, né, poxa, que bacana, admiro muito quem tem essa organização. A planilha ajuda muito a estar organizado e projetar investimentos. Creio que você faça essa atualização diariamente. Por isso, tenho certeza que já sabe o quanto investir. Então, o que realmente está deixando em dúvida, né, sobre essa compra? Ele não precisa botar na planilha. Ele olhou a planilha ontem, ele sabe o que tem na planilha, ele sabe o quanto dá e o quanto não dá. Ele não precisa fazer esse cálculo. Esse cálculo, na verdade, muitas vezes é uma fuga, para não dizer o seguinte, não é o projeto que eu quero, não é o atendimento adequado, não é a empresa que eu vim buscar. Aí eu volto lá para o Lobo de Wall Street, né? Para o modelo 410. Alguma coisa, talvez, né, de uma etapa anterior, ela não ficou adequada. Então, o que acontece? Olha, eu te entendo e eu acho maravilhoso quem tem essa planilha, mas eu sei que tu atualiza ela todo dia, né? Então, eu acredito que tu já tem essa noção da tua possibilidade de investimento. É realmente isso que está te incomodando? Ou tem alguma coisa anterior que eu não te apresentei da maneira correta, que tu me pediu alteração e eu não fiz? Vamos recapitular, vamos voltar um pouquinho e me conta o que mais, né? Ou aonde exatamente está sendo travado isso. Mas, ao contrário, eu disse, não, se tu tem uma planilha e tu atualiza todo dia, tu sabe o quanto tu pode investir, isso aí é só uma desculpa, né? Eu poderia usar dessa agressividade, não tem necessidade alguma. Que bacana, admiro muito quem tem essa organização. A planilha ajuda muito a estar atualizado e projetar investimentos. E creio que você faça essa atualização diariamente. Por isso, eu tenho certeza que já sabe o quanto pode investir. Então, o que realmente está lhe deixando em dúvida sobre essa compra? Né? O que exatamente, onde exatamente a gente precisa trabalhar? Vamos buscar um olhar mais profundo, mas dizendo para ele, eu entendi, mas eu preciso de mais informação para que eu possa te ajudar da melhor forma possível, né? O concorrente é igual e mais barato, né? Essa é a clássica. Então, bom saber que está fazendo outros orçamentos para achar a melhor solução. Eu não estou dizendo bom saber que está fazendo outros orçamentos para achar o preço mais barato, é para achar a melhor solução, né? A melhor solução nem sempre é a mais barata, a melhor solução é a mais adequada. E, às vezes, por ser mais adequada, ela custa um pouquinho mais. O preço é sempre um fator importante no processo de decisão,
Então, ok, estou reforçando o entendimento da importância do preço, né? Bom saber que está fazendo outros orçamentos para achar a melhor solução. O preço é sempre um fator importante no processo de decisão, porém levando em consideração projeto, produto, serviço, atendimento, garantia e todos os outros fatores que fazem parte da compra. Acredita que eles são a sua melhor solução? Né? Acredita que o concorrente é a tua melhor solução, mas aí eu estou te fazendo pensar não no preço, eu estou te fazendo pensar no projeto, no produto, no serviço, no atendimento, na garantia, na indústria, na localização, na credibilidade, em tudo que cerca, né, a nossa venda. Mas, mais uma vez, eu não estou fazendo isso solto, eu estou fazendo isso buscando, primeiro, dizer para ti, parabéns por pensar dessa forma, eu entendo a tua maneira de pensar, mas eu preciso entender um pouquinho mais o que está acontecendo. Eu preciso entender um pouquinho mais, né, com um pouco mais de profundidade, o que realmente está gerando essa dúvida. Objeção não é ruim, objeção é maravilhoso. Quando o cliente gera uma objeção, significa que falta algo para tomar decisão. O problema não é a objeção, o problema é quando ele diz, então, legal, maravilhoso, para mim é isso aí. Gero o orçamento, vou para casa dar uma pensada e a gente volta a conversar. Se não tem objeção, não tem venda. Objeção é a etapa importante do processo, né? Ah, mas surgiu aqui, ó, imprime o orçamento e vamos para casa conversar. Pô, realmente tem decisões que precisam ser discutidas a dois. Estou pensando que tem um casal, estou pensando que tem duas pessoas, né? Estou pensando que tem, sei lá, talvez o arquiteto e o cliente, mas enfim, estou pensando que tem duas pessoas aqui, né? Na minha forma de construir esse slide. E entendo que vocês gostam de conversar para chegar ao melhor acordo, né? Então, imprime o orçamento e vão para casa conversar. Realmente, tem decisões que precisam ser discutidas a dois, e entendo que vocês gostam de conversar para chegar sempre ao melhor acordo. Por isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar vocês à vontade para conversar, enquanto eu pego um café, uma água, e assim, vocês podem chegar a um acordo. Quando eu voltar, eu vou estar pronto para tirar todas as dúvidas que ainda restaram, né? Eu posso te deixar ir para casa pensar, eu posso tentar forçar que vocês pensem aqui sozinhos, porque tem coisas que as pessoas não querem discutir na frente de um estranho, de um vendedor, ou de uma pessoa que não faz parte do processo decisivo deles, né? E quando eu voltar, eu vou estar pronto para tirar todas as dúvidas que restaram. Fiquem bem à vontade, papel, caneta, calculadora, está tudo aqui. 10 minutinhos eu volto com o café, e aí eu tiro todas as dúvidas que ainda restaram. Porque às vezes eles não precisam ir embora. Às vezes eles só precisam conversar sozinhos, e eu vou usar um exemplo, pelo amor de Deus, não entendam isso de forma pejorativa, misógina, ou qualquer coisa do gênero, tá? Só vou usar exemplos que aconteceram, né? Casal discutindo, casal no fechamento da venda, e qual era o acordo que eles tinham, né? Uma história real, não me lembro qual foi a cidade. Qual era o acordo que eles tinham antes de comprar entre eles, tá? Qual era o acordo que eles tinham? Meio a meio, né? Se desse 20 mil, era 10 mil cada um. Então, eles tinham lá um valor máximo, um valor limite, que era 15 mil reais, 16 mil para ficar um cálculo fácil. Eles tinham 16 mil, né, para fazer aquela pequena compra que eles estavam buscando. 8 mil, né? A gente precisa ir para casa, dar uma pensada, né? O cara tomou a dianteira naquele momento e disse, olha, a gente precisa ir para casa dar uma pensada. Vamos fazer o seguinte, né? Eu entendo que tem decisões que vocês precisam, né? Que precisam ser discutidas a dois, para vocês chegarem no melhor acordo possível. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou buscar um café, né? Vou buscar ali um pão de queijo, vou buscar alguma coisa. Eu vou deixar vocês muito à vontade aqui sozinhos para conversarem, e aí, em seguida, daqui uns minutos mais, eu volto e tiro todas as dúvidas que ainda restarem. E ele saiu, e alguém próximo, sentado próximo ao local, ouviu a conversa da seguinte forma, a mulher olhando e dizendo, né, eles tinham 16, mas estava dando 18. E aí a mulher dizendo, olha, eu tenho 10. Tu bota 8, eu boto 10. E o cara disse, não, é meio a meio, é meio a meio. Então, o nosso limite é 16. E ela disse, eu não me importo de botar os dois a mais, né? Vamos fazer assim, eu boto 10, tu bota 8 e a gente fecha o negócio. Aí passa um tempo, discussão, né? Conversa entre eles, volta o vendedor senta, e aí o casal diz, não, então nós conversamos aqui e entendemos que a gente tem, né, onde tem esses 18 mil. Talvez o cara não se sentisse à vontade para ter essa discussão com a mulher na frente do vendedor, e nem a mulher para ter essa discussão com o marido na frente do vendedor. Às vezes, não precisa ir para casa, só precisa de tempo.
Só precisa ficar sozinho para poder fazer para poder ter certas conversas que não são conversas tão simples, né? Então, onde é que entra o elogia, repete e reverte? Eu entendo vocês, né? Entendo que vocês precisam conversar, então conversa, né? Mas eu não vou te dizer, não precisa ir para casa, aproveita aqui, ó, vou lá buscar um cappuccino enquanto vocês conversam. Não, cara, eu te entendo, eu sei como é que é, eu passo por isso também, acontece comigo, acontece com todo mundo, fica tranquilo, é normal. Então, eu saio e deixo vocês à vontade. O elogia, repete e reverte tem como objetivo dizer o seguinte, eu te entendo, não é uma coisa incomum, não te sinta mal por trazer essa objeção, né? Mas vamos analisar isso de uma forma diferente, vamos criar um cenário favorável para isso, porque objeção não é desistência. Objeção, às vezes, é a minha maneira de te dizer, algo ainda não está encaixado e eu preciso encaixar. Às vezes, com a participação do vendedor, essa solução será encontrada, às vezes, numa conversa a 2, a 3, enfim, essa decisão pode ser tomada com mais facilidade. Então, objeção nunca é desistência. Desistência é, eu vou pensar, vou para casa, me dá o orçamento, eu não quero nem conversar. Ah, mas ficou alguma... Não, tá tudo certo, não ficou dúvida nenhuma, só preciso ir para casa pensar, né? E se levantar da cadeira para ir embora, isso normalmente é uma desistência. Gerar objeção, normalmente é a minha busca por um acordo que seja possível, né? E que eu esteja disposto também a executar. Então, fechamento de venda é cultura, né? É a todo momento, a toda etapa, a gente buscar o fechamento de venda, através de algumas técnicas, através da mudança de alguns termos que a gente costuma utilizar, utilizando termos mais adequados, através da nossa postura de segurança, de confiança, né, do fechamento da venda, do nosso produto, do nosso negócio, e de um contorno de objeções que seja mais leve, que diga, olha, eu te entendo, eu sei, né, eu sei o que tu quer dizer, e eu tenho uma solução para isso. Né? Vamos pensar nisso de outra forma que a gente vai chegar num resultado adequado. Então, a gente tem pequenos ajustes, né, pequenas considerações a se fazer nessa etapa, mas que não é uma etapa de fechamento, é uma consequência de todo um processo que já foi gerado e que já foi trabalhado. Júnior, vou descompartilhar minha tela aqui e vou passar a bola para ti. Beleza. Cara, mais uma vez, muito obrigado, né? Para mim, acho que eu já comentei contigo sobre isso, o quanto eu acho que a venda é, sim, uma das áreas que tem que ser muito estudada, né? Como tem técnicas que tu pode usar, que por mais que elas pareçam muito simples, e de fato até são gatilhos simples, né? Mas que quando tu souber utilizar da forma assertiva, vai gerar, né, um resultado muito efetivo na cabeça do teu cliente, né? Então, achei fantástico, mais uma vez, como sempre, gosto muito dos teus conteúdos, e acho que cada um podia tirar um ensinamento disso tudo, né? Da importância de como a gente tem que saber analisar a situação que a gente está inserido, sabe? De como a gente tem que se portar naquele momento tão importante desse fechamento, e não colocar tudo a perder, talvez por uma ansiedade, por uma afobação, né? Por uma insegurança. Então, obrigado mesmo por compartilhar tudo isso. E a gente fica aqui aberto agora a questionamentos. Eu vi muita gente interagindo durante... Me permite só... Cara, eu vou comentar uma coisa que não tem nada a ver com o tema de hoje, tá? Mas me chamou muito a atenção, cara. Tem 101 acessos 101 agora. Acessos. Que legal, cara. Que bacana. Eu estava comentando com a Ângela enquanto a gente estava acontecendo aqui todo o treinamento, né? Diz que um dos últimos foram 108 que participaram, né? Ah, legal. Então, assim, isso reforça a grande importância da gente estudar a venda, né? A venda, ela é uma arte, cara. Não adianta a gente ficar achando que a venda vai acontecer por si só, né? A gente tem que fazer parte de todos os processos e no momento em que precisa de um profissional capacitado para venda, ele vai fazer a diferença. Né? Muitas vezes a insegurança do consumidor, a incerteza que ele possa estar tendo, ou o assédio, principalmente, que hoje a gente sofre muito com isso, a gente percebe clientes vindo com aquela questão que tu comentou bem no início, né? Ah, eu tenho um orçamento mais barato, né? Eu vou fechar com o fulano porque é melhor, mas na verdade ele só está focado no preço. Se tu souber ler tudo isso e entender as dores que ele está precisando solucionar com aquela compra, com certeza vai ser decisivo na hora do fechamento, né? Então, que bom que as pessoas estão participando, né? O mais legal é que chegou nesse número de 100 pessoas e ninguém saiu, então a gente está até agora aí com 100 pessoas, então eu agradeço muito e a gente gostaria agora de compartilhar com vocês, tirar dúvidas, né? Dar exemplos, citar algumas situações,
Por favor, pessoal, fiquem à vontade para compartilhar conosco aí e trocar experiências. Vamos ver qual vai ser o primeiro candidato aí a fazer um comentário. Vamos lá. Palminha está vindo bastante aí, Romulo. Se tu me permite também, Claro, né, Júnior, agora eu vou talvez até quebrar tuas pernas, não com o objetivo Não tem de fazer problema. isso, tá? Tá, claro. Mas eu te mandei o PDF do conteúdo, Isso. né? Já compartilhei lá. Então tá, era isso que eu ia dizer. Tá, Já compartilhei lá. Então fechou, então legal. Escapei do carrinho, pulei, escapei do Maravilha, carrinho. então ótimo. Era só isso que eu ia dizer, que se alguém precisasse, o material já estava contigo. Claro. Então foi. A gente sempre fazer isso. O material, Sim. quando tu manda, eu já encaminho para o pessoal poder compartilhar com a equipe, né? A gente só procura não fazer realmente o compartilhamento da gravação, até por uma Sim. questão de organização interna aqui, a gente respeitar todo mundo que participou ao vivo, que essa é a ideia, né? Essa troca que eu acho que ela é válida juntamente com o teu conhecimento aí. Alguém abriu o microfone, vamos ver quem vai ser o primeiro a falar. Foi. Bom dia, Luiz. Bom dia, pessoal. Marcelo. Bom dia. Tudo bem, amigo? Tudo bom? Bem. Mais uma vez, Luiz, obrigado pelo teu conteúdo aí. Cada vez que a gente escuta a tua palestra, teu treinamento, sempre abre um leque. Essa questão, por exemplo, do percentual, né, que a gente geralmente... Eu uso muito, vou te dar 10, vou te dar 5 de desconto. Mas, realmente, falar no dinheiro, né, falar no valor, né, eu acho que enche mais os olhos, né, nessa questão. E uma outra coisa que você falou sobre as 4 etapas, né, que é a etapa preço, a etapa final. Gente, desculpa que eu estou em casa, minha cachorra está aqui latindo, tá? Desculpa. E aí, às vezes, eu tenho que demitir esse cliente antes de chegar nessa etapa, principalmente lead de internet que chega, né? Manda uma planta, quero só ter uma ideia do valor. E aí, para eu não perder tempo, nem eu, nem o nosso projetista, nem nossa equipe, eu vou, pela minha experiência, dou uma média de valor. E o cliente fala, ok, obrigado, está muito acima. Então, assim, vida que segue. Eu não perdi meu tempo, ele não perdeu o tempo dele também, né, de orçar com uma empresa que não vai atender o que ele quer. Algumas vezes a pessoa fala, ok, gostei, vamos seguir. Mas, às vezes não acontece isso, eu já demito o cliente dele mesmo, entendeu? Acho até que essa expressão você que usa muito, de demitir o cliente, né? Sabe que é um termo que tem ficado cada vez mais forte no mercado, né? Muitos anos atrás, quando se falava em demitir cliente, não o importante é entender o termo, né, Marcelo? Demitir cliente não quer dizer que eu não quero te atender, mas quer dizer que às vezes eu preciso perceber logo que eu não sou mais adequado para te atender, né? E que tempo é um fator importante para mim, mas é importante para o cliente também, que ele não perca o tempo dele, né? Eu sempre conto a história da Brina, quando a Brina abriu em São Paulo, valores estratosféricos, era uma das marcas, se não a marca mais cara de imóveis do Brasil na época, e a loja chamava muito atenção e tinha muita gente interessada, né, que passava na vitrine e dizia, meu Deus, né, gostei, quero entrar, quero comprar, manobrista na porta, enfim, é um negócio bem bacana. Só que era um projeto de valor agregado para a época muito alto. E eles tiveram que, com o passar do tempo, entender que, às vezes, era melhor não levar adiante, né? Para a loja era melhor e para o cliente também era melhor. Mas eles faziam isso com uma suavidade tão grande, tão maravilhosa, que não era grosseiro, não era agressivo, não era eu não quero te atender, né? Era o seguinte, olha, eu tenho tudo isso para te entregar, que é fantástico, um projeto feito por um escritório de design na Itália, né? Eles tinham uma série de coisas que realmente criavam uma característica diferente, eles apresentavam tudo e diziam, olha, eu tenho tudo isso para te entregar, mas para tu ter uma ideia, baseado na metragem do que tu está me entregando, nós vamos partir aqui de 150, nós vamos partir aqui de 250 mil, mais ou menos, né? O que tu me diz? E a maioria dos clientes, mas eu achei que fosse um pouco menos, né? Ok, então, né? Então, olha, tem muitas empresas que vão conseguir te oferecer aquilo que tu está buscando, né? Num valor que tu tem disponibilidade e condições de pagar. Mas as minhas portas estão sempre abertas. O meu café está sempre quente e o espumante está sempre gelado aqui para te proceder, né? Então, eles faziam essa demissão de uma forma bonita, né? Se há uma maneira de dizer que isso é bonito, né? Mas faziam isso com uma leveza que era agradável, não era grosseira, né? E esse termo tem se popularizado cada vez mais, o demitir, porque o demitir não quer dizer que eu não quero atender, mas quer dizer que às vezes eu não tenho condições de fazer, né? Que às vezes eu não tenho condições de chegar no que tu está buscando. E eu perco o meu tempo, mas o cliente também perde o dele, né? Hoje já é difícil trazer o cliente para a loja, porque ele não tem tempo.
Hoje já é difícil a gente conseguir marcar a reunião, porque ele não tem tempo. Então, o demitir, às vezes, é nesse sentido, olha, o que eu posso te oferecer é isso a partir de tanto, né? Mas talvez eu não seja a melhor alternativa para ti, e, cara, tá tudo certo. Quando eu for a melhor alternativa para ti, eu vou estar aqui te esperando de braços abertos, sorriso no rosto, e com a maior alegria do mundo em te receber. Mas o termo demitir cliente tem se popularizado muito, porque, de fato, né, é o que a gente fala de público-alvo, né? Todo mundo diz, o meu público-alvo é X, mas às vezes a gente se perde um pouquinho por querer atender todo mundo, e quando a gente quer atender todo mundo, às vezes a gente acaba não atendendo o nosso público-alvo, porque a gente não tem tempo, né, para atender o público-alvo. Então, o termo tem se popularizado muito por causa disso, desde que a gente entenda, né, como tu mesmo falou, né, que a gente entenda que o demitido não tem nada a ver com a minha arrogância de não querer te atender, mas de que, enfim, não vai dar match, né, não vai dar casamento aqui, não vai acontecer, a gente já entendeu ao longo do processo, então, ok, já desvincula o mais rápido possível, né, e é bom para todo mundo, né, e é bom para todo mundo. Inclusive, o pessoal comentou no chat ali, Romano, né, que ainda pode gerar uma frustração e um cliente que pode se tornar adequado no futuro, né? Bem esse ponto. Resume tudo isso. Tem a Raquel Caetano também, que levantou a mão aí. Raquel, eu só vou fechar o meu vídeo um minutinho, tá? Tá bom, tranquilo. Raquel, pode falar. Olá, bom dia, pessoal. Desliguei a câmera porque eu estou a caminho da loja, tá? Novamente. Primeiro, eu quero agradecer ao Café com Boa Vista, mais uma vez agregando experiência aqui. Essa questão da planilha, eu acho que é muito comum acontecer com todo mundo, já aconteceu comigo algumas vezes, mas isso nunca passou pela minha cabeça, então já valeu muito. E aí eu queria entender como eu poderia me comportar também com uma outra questão que eu também acho que já aconteceu com muita gente. Antes de fazer a nossa apresentação de projeto e fechamento, né, orçamento, enfim, a gente sempre pergunta quem mais define, quem mais que vai decidir sobre o projeto, tanto como com layout como financeiro, enfim. A gente tem as nossas formas de perguntar sobre isso, mas entender isso. E aí a pessoa, o cliente, geralmente fala que é ele, e quando chega na loja sozinho, no final diz, mas aí eu vou mostrar para fulano. Eu tenho que falar com o fulano, ou seja, antes estava tudo certo, que era só ele, e aí naquele momento passou a ser de outra pessoa. Sensacional. E aí é óbvio que a gente já sabe que tem alguma coisa ali, né? Eu, geralmente, antes de começar a falar do orçamento, de quanto ficou, eu pergunto para o cliente o que ele mudaria no projeto. Ao invés de falar, você gostou? Ele vai falar que sim. Então, eu já pergunto o que ele mudaria, porque ali eu já consigo ter um termômetro se o projeto está fino ou não está, entendeu? Mas ainda perguntando dessa forma, dizendo que está tudo ok. E aí, no final, a pessoa fala algo desse tipo. O que eu posso fazer sem parecer ser agressiva? Porque muitas vezes o meu tom de voz, quando eu falo sério, já parece grosseiro. Então, eu tenho que ter muito cuidado como eu falo e falar devagar para não parecer grossa, sabe? Como eu poderia fazer? Raquel, primeiro de tudo, obrigado pela pergunta, pelo comentário. Eu, em seguida, vou chegar lá, mas eu só quero fazer uma observação, tá? O mais importante é a gente entender o elogia, repete e reverte, tá? A gente tem várias situações e objeções, e eu trouxe 2 ou 3 só para mostrar a sequência, né? Como é que funciona o elogia, repete e reverte. E aí, com base nisso, depois, vocês vão fazendo outras construções das objeções que vocês entendem que são necessárias. Então, o mais importante é a gente entender a metodologia, né? Não estou, pelo amor de Deus, dizendo que a tua pergunta não é importante, muito antes pelo contrário. Mas o entender o elogia, repete e reverte é muito importante. E aí, a gente falou de uma situação que acontece, né? E eu me lembro de um vendedor com quem eu trabalhei, certa vez, numa loja de planejados. Eu fiz um trabalho mais longo, acabei me vinculando mais a essa rede de lojas. E aí eu estava conversando com esse vendedor e ele me contou de uma situação muito parecida com a tua, né? Que era uma mulher quem estava vendo o projeto
e de novo, tá? Estou contando um fato, uma situação. A mulher estava vendo o projeto e no final ela disse, olha, adorei tudo, maravilhoso, preciso conversar com meu marido e tal, né? E aí a gente volta quando eu conversar com ele, a gente volta a conversar. E aí o vendedor disse assim, nossa, né, eu te entendo perfeitamente, né, a história de, às vezes a gente precisa de uma segunda opinião, quer conversar a dois, tal, sem problema nenhum. Vamos fazer o seguinte, então, dá uma ligada para ele, né, dá uma ligada para ele agora, pede para ele vir até ela. Não, ele não tem como vir para a loja agora, realmente ele está numa reunião, ele está em viagem, eu não tenho como falar com ele nesse momento, eu realmente preciso ir para casa pensar. Bom, legal, então não tem problema nenhum, tu vai para casa pensar, porém eu preciso só entender se de fato é o projeto, está tudo ok, está tudo certo, está tudo correto, quer fazer alguma alteração, alguma modificação? Não, eu quero saber qual é o teu preço final. Não, o meu preço final, quando vocês vierem juntos para a loja, aí a gente negocia o preço final. Mas, para eu te dar tudo isso, a minha pergunta quer dizer, agora mudou completamente a situação, agora eu já não estou mais vendendo para ti, agora vai virar uma operação de guerra, ele falou para a cliente, né? Vai virar uma operação de guerra, nós dois contra o teu marido. Eu quero saber o seguinte, eu estou do teu lado, o que eu preciso fazer para te convencer esse homem, né? De uma forma mais leve, de uma forma mais em tom de brincadeira, mas para realmente entender o seguinte, o que a gente precisa fazer para fechar, né? De uma forma como quem diz, eu estou do teu lado, né? Eu quero te ajudar, porque se realmente há um interesse dela em comprar, ela vai dizer, olha, eu acho que ele vai reclamar disso, acho que ele não vai gostar daquilo, acho que isso aqui tá demais, acho que aqui, ali, tal, nós vamos conversar. Se ela demonstrar ali em algum momento que, olha, não tem muito que a gente fazer, a decisão final é dele, talvez exista, de fato, algum problema que ela não quer me contar, né? Algum desagrado, talvez, do projeto, do produto, de qualquer outra coisa, ou do próprio preço. Mas ele disse, cara, eu sempre digo, agora é operação de guerra, é nós dois contra ele. Eu quero saber o que eu preciso fazer para me aliar, né, para ficar do teu lado, para a gente convencer da melhor forma possível. Quando eu digo lá na dúvida, ouse, eu me lembro de duas situações que não que eu tenha vivido, mas que eu conheço, os atores, né? Uma situação, eu conto isso bastante, né, falo muito disso em treinamento. Vendedor, né, trancou a porta da loja cheia, trancou a porta da loja e disse, porta trancada, só sai quem comprar, né? Deu um cagalhaço em todo mundo dentro da loja. Resultado, uma cliente passou mal, tiveram que abrir a porta, e aí quem pôde ir embora saiu voando, né? Agressivo demais. Uma outra situação muito parecida. A loja fechava, sei lá, 7 da noite, já era umas 7h10, 7h20, o casal estava na loja, e aí eles estavam ali naquela discussão, não sei, vão pensar, vão conversar, e aí a vendedora disse, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou deixar vocês conversarem, enquanto isso eu vou trancar a porta da loja, né? Mas o trancar dela não era para eles não irem embora, o trancar dela era que já tinha dado o horário, e ela disse, eu vou lá trancar a porta. E o homem que estava ali na mesa disse, nossa, bom mesmo, que já está escuro, começa a ficar perigoso. E ela, rindo, disse para ele, perigoso mesmo, perigoso vocês irem embora sem assinar o contrato, né? De uma forma muito mais leve. Mas ela fez a mesma coisa que o outro cara tinha feito quando trancou a porta e disse, só sai quem comprar, né? Então, o que tu falou tem uma importância muito grande, né, Raquel? Às vezes é o tom de voz, às vezes é a nossa expressão quando a gente fala certas coisas, que ela pode trazer uma conotação agressiva, ou ela pode trazer uma conotação mais em tom de brincadeira, né? E aí deixa o ambiente mais leve, mas o recado ela deu, né? O recado ela deu bem claro, o meu medo é vocês irem embora. Tô nem aí se alguém vai roubar a loja, foda-se se alguém entrar. O meu medo é vocês irem embora sem assinar contrato, né? Mas ela fez isso de uma forma tão leve que foi bem aceita, né? Foi engraçada, foi divertida, mas o recado estava dado e gravado, né? E vinculado. Então, acho que a questão muitas vezes é essa, né? O que eu preciso fazer para me aliar a ti, para a gente ganhar essa guerra junto, né? Luiz, eu já ia fazer o jantar, já. Maravilha, maravilha. Tá certo, então. Eu já consegui ter alguns insights aqui do que você falou. Obrigada, viu? Bom dia, pessoal. Imagina, eu que agradeço. Faz o jantar, né, Cristina? E vamos embora. Isso aí. Vambora, vambora. A noite é uma criança. Enquanto vocês estão pensando... E assim, Cristina, enquanto estiver cozinhando,
bota Sim. bastante sal.